No episódio anterior, Luhmann nos deixou com uma imagem sóbria e necessária. A democracia como sistema que se reproduz, segundo sua própria lógica, que resolve o problema mais difícil da política, que é a alternância do poder sem violência. E que precisa ser compreendida como ela é, sem romantismo, para ser defendida com eficácia. É uma descrição rigorosa, sem ilusões, sem comprometimento normativo. Exatamente o que o observador externo, analítico e imparcial diria sobre o sistema. Mas Luhmann deixou uma pergunta sem resposta, que ele recusou deliberadamente a respondê-la. Tudo bem, a democracia funciona dessa forma, mas o que a torna legítima? Não basta descrever como o sistema opera. É preciso perguntar se as decisões que ele produz merecem obediência e em quais condições essa obediência deve acontecer. É com essa pergunta que fechamos a série Pensadores da Democracia. Jürgen Habermas, ele passou mais de 70 anos produzindo uma produção intelectual que buscou construir uma resposta e que, na minha opinião, é a teoria mais ambiciosa e mais rigorosa que a filosofia política do século XX produziu sobre o que torna uma decisão monocrática, uma decisão democrática genuinamente legítima. Não basta ter sido aprovada por maioria, não basta ter sido gerada por eleições competitivas. Para ser verdadeiramente legítima, uma decisão política ela precisa ter passado por um processo de deliberação onde os argumentos valeram mais do que o poder de quem os apresentava. Parece ideal demais. Habermas sabia disso. E é exatamente por isso que sua teoria é tão produtiva, porque ela nos dá um critério para medir o quanto as democracias reais se afastam do que deveriam ser e em que direção precisariam se mover para se tornarem mais legítimas. Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje a gente chega ao 16º e último episódio da série Pensadores da Democracia. Vamos falar sobre Jürgen Habermas, talvez o maior filósofo político até recentemente vivo. Ele foi um herdeiro crítico da Escola de Frankfurt e foi o pensador que colocou a linguagem, o diálogo e a razão comunicativa no centro da teoria democrática. Primeiro vamos compreender quem foi Habermas. Jürgen Habermas nasceu em 1929, em Düsseldorf, na Alemanha. E ele faleceu recentemente, agora em março de 2026, em Starnberg, também na Alemanha. Ele cresceu sob o nazismo. Ele tinha 15 anos quando a Segunda Guerra Mundial terminou e a Alemanha se deparou com a extensão dos crimes que o regime nazista havia criado. Essa experiência inaugural, crescer numa sociedade que normalizou o horror e depois precisou se confrontar com o que tinha feito, marcou toda a trajetória intelectual de Habermas. Ele foi, entre muitas outras coisas, um pensador de responsabilidade histórica e da impossibilidade de simplesmente a gente virar a página para essas tragédias que aconteceram, especialmente no século XX. Ele fez sua formação na Universidade de Bonn e depois na Universidade em Frankfurt, onde ele se tornou assistente de Theodor Adorno, um dos pensadores da Escola de Frankfurt, que foi um grupo de intelectuais que desenvolveu a chamada teoria crítica, uma tradição de análise social que combina filosofia, sociologia e psicanálise para diagnosticar as patologias da modernidade. Habermas, ele herdou esse projeto crítico, mas ele transformou radicalmente esse projeto. Onde Adorno e Horkheimer tendiam ao pessimismo, a razão moderna como instrumento de dominação e o iluminismo como semente do totalitarismo, Habermas manteve a aposta na razão como recurso emancipatório. Não a razão instrumental que calcula meios para fins específicos, mas uma razão comunicativa que opera no diálogo, na troca de argumentos, no entendimento mútuo. A trajetória acadêmica de Habermas, ela passou por Frankfurt, por Heidelberg e pelo Instituto Max Planck, tudo na Alemanha. Ele foi professor emérito da Universidade de Frankfurt e, até recentemente, até o seu falecimento, seguia intelectualmente ativo. Ele morreu aos 90 e poucos anos e ainda publicava, ainda intervia no debate político alemão e europeu e ainda respondia a críticos com uma energia de que alguém que ainda tinha muito a dizer. Poucos intelectuais do século XX produziram uma obra com essa duração e com essa consistência.
As obras fundamentais aqui para a nossa conversa são A Transformação Estrutural da Esfera Pública, de 1962, que foi a tese de habilitação dele, que se tornou um dos livros mais influentes das ciências sociais no século XX, A Teoria do Agir Comunicativo, de 1981, escrita em 2 volumes, que é a obra mais ambiciosa, onde ele constrói os fundamentos filosóficos de toda a sua teoria social, e Direito e Democracia, entre Facticidade e Validade, em 1992, onde ele articula sua teoria da democracia deliberativa como a teoria do direito, que tem consequências diretas para pensar o constitucionalismo contemporâneo. Vamos lá, vamos começar agora a falar sobre o pensamento de Habermas. Primeiro, a esfera pública e a sua transformação. Em 1962, Habermas publicou aquele que seria seu livro mais lido e mais citado, ironicamente, uma obra que ele próprio considerou superada em aspectos importantes, e a qual escreveu um extenso prefácio autocrítico 30 anos depois. A Transformação Estrutural da Esfera Pública é uma história social e filosófica de como o debate público surgiu, floresceu e foi progressivamente colonizado nas sociedades capitalistas modernas. O argumento começa com uma ideia histórica. No século XVIII, nas cidades europeias, emergiu algo genuinamente novo. Um espaço de debate entre pessoas privadas que se reuniam como público para discutir assuntos de interesse comum. Cafés em Londres, salões em Paris, sociedades de leitura na Alemanha. Esses eram os espaços onde burgueses letrados se encontravam para ler os jornais, para discutir política, para criticar o governo, para formular opiniões sobre os assuntos públicos. Esse era um espaço que, em princípio, operava pela força do melhor argumento, não pela posição social do interlocutor, não pelo poder econômico, não pelo cargo. Habermas chama isso de esfera pública burguesa e reconhece que ela sempre foi limitada, porque ela excluía mulheres, excluía as classes populares, excluía quem não tinha acesso à cultura letrada. Mas continha um princípio normativo que a transcendia, a ideia de que os assuntos públicos devem ser decididos pelo debate racional entre iguais. A transformação que esse livro analisa é a progressiva corrosão dessa esfera pública ao longo dos séculos XIX e séculos XX. Com a expansão do capitalismo e a emergência da sociedade de massas, o debate público foi sendo substituído por outras lógicas. A imprensa, que nasceu como um instrumento de opinião pública, ela se tornou-se uma indústria cultural, orientada pelo lucro e pela audiência. Os partidos políticos, que deveriam ser corpos intermediários entre a sociedade e o Estado, eles se tornaram máquinas de marketing eleitoral. A publicidade, e a publicidade aqui no sentido original, ou seja, de tornar público, de submeter ao debate, ela foi substituída pela publicidade no sentido comercial, que é a fabricação de imagens, a gestão de percepções, a manipulação de preferências. O resultado de tudo isso, para Habermas, é uma esfera pública que mantém a aparência do debate, mas que perdeu a substância. Os cidadãos, eles não deliberam, eles consomem. Eles não formam opiniões através da troca de argumentos. Eles recebem opiniões pré-fabricadas pelos meios de comunicação de massa. A democracia, ela existe formalmente, mas o processo de formação da opinião pública que deveria sustentá-la foi esvaziada de dentro. E uma democracia sem esfera pública genuína é uma democracia que produz resultados que ninguém deliberadamente escolheu, porque o processo que gerou as preferências já estava contaminado antes de qualquer votação. Habermas revisou essa análise em 1990, reconhecendo que a vida havia sido excessivamente pessimista e que havia ignorado esferas públicas alternativas, como os movimentos sociais, as associações civis, as formas de debate que escapavam à lógica da indústria cultural. Mas o diagnóstico central permanece. Uma democracia, ela é tão boa quanto a qualidade do debate público que a sustenta. E quando esse debate é sistematicamente distorcido, a legitimidade das decisões que emergem dele fica comprometida, mesmo que os procedimentos formais tenham sido respeitados. Vamos falar agora da razão comunicativa e da democracia deliberativa. A contribuição filosófica mais original de Habermas, e a mais difícil de expor sem simplificar demais, está na teoria do agir comunicativo. Esse é um livro denso, técnico, que dialoga com Kant, com Weber, com Durkheim e com vários outros autores ao mesmo tempo. Mas o núcleo da ideia pode ser apresentado de uma forma relativamente acessível. Aliás, quando eu li isso a primeira vez, eu tive uma dificuldade enorme de compreender, confesso para vocês. Habermas, ele parte de uma observação sobre a linguagem. Quando falamos com outros, ou seja, quando fazemos afirmações, pedidos, expressamos sentimentos, fazemos algum tipo de promessa, estamos sempre implicitamente levantando pretensões de validade. Uma afirmação factual, ela pretende ser verdadeira.
Uma norma moral, ela pretende ser correta. Uma expressão de sentimento pretende ser sincera. E quando alguém questiona essas pretensões, a resposta adequada não é gritar mais alto, não é ter mais poder, não é ter mais dinheiro, é sim apresentar razões para isso. A linguagem orientada ao entendimento mútuo, ela é, em sua estrutura mais profunda, racional. Quem fala pressupõe que o outro pode entender, pode questionar, pode aceitar, pode recusar com base em argumentos. Habermas chama isso de razão comunicativa, a racionalidade que está embutida na própria estrutura do diálogo orientado ao entendimento. É diferente da razão instrumental, que calcula como atingir fins determinados de uma forma mais eficiente. A razão comunicativa, ela não calcula, ela argumenta, ela não manipula, ela convence. E a sua força não vem de nenhuma fonte externa ao próprio diálogo, vem da qualidade dos argumentos trocados entre os participantes, que se reconhecem mutuamente como interlocutores legítimos. A democracia deliberativa de Habermas deriva dessa base filosófica e tem uma premissa simples e exigente. As decisões políticas são legítimas na medida em que resultam de um processo deliberativo onde todos os afetados tiveram a oportunidade de participar em condições de igualdade, onde os argumentos foram avaliados pela sua força e não pela sua posição ou pela posição de quem os apresentou, e onde os participantes estiveram genuinamente abertos a mudar de posição diante de razões que eventualmente fossem melhores que as suas. Aqui, a legitimidade ela não é apenas procedimental. Não basta seguir as regras. É uma legitimidade substantiva, no sentido de que depende da qualidade do processo argumentativo que produziu aquela decisão. E aqui é um conceito que Habermas usa para capturar a condição ideal da deliberação, a situação ideal de fala. Em condições ideais, o diálogo democrático seria governado apenas pela força do melhor argumento, sem coerção, sem manipulação, sem assimetrias de poder que distorçam quem pode falar e quem é ouvido. Habermas não acredita que essa situação ideal seja realizável completamente em nenhuma democracia real. Mas ela funciona como critério regulativo, ou seja, quanto mais o debate público se aproxima dessas condições, mais legítimas são as decisões que dele emergem. E quanto mais se afasta por colonização do dinheiro, por manipulação midiática, por exclusão sistemática de vozes, menos legítimas são as decisões, mesmo que formalmente corretas. Vamos agora para o caminho do direito da democracia e a tensão existente entre facticidade e validade. Em Direito de Democracia, que é um livro de 1992, Habermas realiza a síntese mais ambiciosa de toda a sua obra. Ele une a teoria da democracia deliberativa com uma teoria do direito que tem consequências diretas para pensar o constitucionalismo, o papel dos tribunais e a relação entre direito e política. O livro que conecta Habermas mais diretamente às questões que qualquer jurista democrático precisa enfrentar. O título já indica o problema central: facticidade e validade. O direito ele existe em duas dimensões simultaneamente. Na dimensão da facticidade, o direito é simplesmente o que está posto, as normas que existem, que são aplicadas coercitivamente, que produzem efeitos independentemente de serem consideradas justas ou injustas por quem a elas se submete. Na dimensão da validade, o direito pretende ser legítimo, ele pretende obrigar, não apenas pela força, mas por merecer obediência, porque foi produzido de forma correta e que tem conteúdo aceitável. A tensão entre essas duas dimensões ela é permanente. O direito que existe nem sempre é o direito que deveria existir. E o direito que deveria existir ainda não existe completamente. Mas como essa tensão pode ser gerida democraticamente? A resposta que Habermas traz é que o direito legítimo, ou seja, o que merece obediência não apenas pela força, mas pela razão, é o direito que resulta de processos deliberativos onde os cidadãos, como autores das normas a que se submetem como destinatários, participaram genuinamente na sua elaboração. Então, democracia e Estado de Direito são, para Habermas, co-originários, ou seja, não há primazia do direito sobre a democracia e nem da democracia sobre o direito. Os dois se pressupõem mutuamente. O direito ele precisa da democracia para ser legítimo e a democracia precisa do direito para ser estável e proteger os direitos os direitos que tornam o próprio processo deliberativo possível. E há uma consequência importante disso para pensar o papel dos tribunais constitucionais, que é uma questão que conecta Habermas diretamente ao debate que Kelsen e Schmitt travaram décadas antes. E, aliás, se vocês tiverem interesse nisso, temos episódios aqui tanto de Kelsen quanto de Schmitt, dos pensadores da democracia. Habermas, ele é mais cético do que Kelsen em relação ao ativismo judicial. Para ele,
quando tribunais constitucionais avançam além da interpretação do texto constitucional e passam a legislar materialmente, ou seja, criar direitos e obrigações que o processo deliberativo democrático não produziu, eles estão substituindo a deliberação democrática pela deliberação de juízes não eleitos. O controle de legitimidade, de constitucionalidade, ele é legítimo, ele é necessário, mas os seus limites devem ser respeitados com rigor, sob pena de que guardiões da Constituição se tornem eles mesmos um problema para a democracia deliberativa que deveriam proteger. Bom, Habermas foi um pensador exigente, e ele foi exigente de uma forma particular. Ele não nos deixa confortáveis com a democracia que a gente tem. Não porque ela seja inválida ou porque devesse ser substituída, não é nada disso. Ele foi um defensor intransigente das instituições democráticas liberais, como ficou claro em suas intervenções sobre a crise europeia, sobre o populismo de direita e sobre a guerra na Ucrânia. Mas porque ele nos obriga a perguntar: a decisão que foi tomada passou por um processo deliberativo que merece o nome de democrático? Quem foi excluído desse processo? Que argumentos não foram ouvidos porque quem os tinha não tinha o poder para se fazer ouvir? Essas perguntas são perguntas incômodas, e elas são incômodas para os que governam, porque revelam que a legitimidade eleitoral ela não é suficiente se o processo que a gerou foi distorcido. E elas são incômodas porque para quem faz oposição também, porque revelam que criticar o processo quando se perde e aceitá-lo quando se ganha é exatamente a postura que Habermas denuncia. E são incômodas para todos nós, porque revelam que a responsabilidade pela qualidade da democracia não é apenas dos políticos, ela é também de cada pessoa que participa do espaço público, que escolhe o que compartilha, que decide se argumenta ou se apenas reage. Bom, nesse momento chegamos ao final da série Pensadores da Democracia. Foram 16 episódios, 16 lentes diferentes sobre o mesmo objeto. Lentes que às vezes se completam, às vezes se contradizem, mas que juntas formam algo que nenhuma delas poderia oferecer sozinha. Um mapa intelectual de como a democracia foi pensada, defendida, criticada e reconstruída ao longo de 2 séculos de teoria política. De Madison a Tocqueville, que apostaram na engenharia institucional e na sociedade civil como antídotos à tirania. Falamos de Schumpeter, que destruiu o romantismo e nos obrigou a olhar para o mecanismo democrático como ele realmente é, como ele era na época que ele escreveu, em 1942. A Dahl, que separou o ideal da realidade e nos deu ferramentas para medir a distância entre os dois. Falamos também de Bobbio, que cobrou as promessas não cumpridas sem jamais desistir do projeto democrático. Kelsen, que construiu a arquitetura jurídica do constitucionalismo democrático. E seu grande rival intelectual, Schmitt, que nos ensinou a reconhecer os argumentos do autoritarismo para podermos resistir a eles. Weber, que nos ensinou a responsabilidade que exigiu a responsabilidade pelos resultados, além da pureza das convicções. Também falamos de Hannah Arendt, que nos devolveu o sentido mais profundo da ação política como espaço da liberdade humana. Falamos de Rosan Vallon, que nos mostrou que a democracia vai muito além das eleições e já está sendo reinventada de formas que a teoria clássica não conseguia nomear. No penúltimo episódio, falamos de Luhmann, que nos deu a sobriedade necessária para ver o sistema como ele realmente é, sem ilusões que confortam, mas que não ajudam em nada na compreensão da democracia. E encerramos agora com Habermas, que fechou essa série com a pergunta mais exigente de todas: o que torna uma decisão democrática verdadeiramente legítima? E o que nos resta fazer quando a resposta é incômoda? Juntos, esses pensadores não respondem definitivamente o que é democracia. Aliás, eu acho que nem existe uma resposta definitiva para o que é democracia. Nenhuma teoria faz isso, e qualquer teoria que afirmar fazê-lo merece uma desconfiança. O que eles fazem, e o que eu tento aqui humildemente trazer para vocês, é nos dar condições de fazer perguntas melhores. Perguntas sobre como o poder se torna autoridade, sobre o que torna uma decisão legítima, sobre como proteger os que perderam a eleição de hoje para que possam ganhar a eleição de amanhã, sobre o que acontece quando as regras do jogo não deixam de ser reconhecidas como legítimas pelos próprios jogadores. Fazer essas perguntas com rigor, com honestidade e com a consciência de que as respostas são sempre provisórias, esse é o projeto intelectual que essa série aqui tentou compartilhar. Obrigado. Obrigado por ter percorrido essa jornada comigo. O Democrate, ele continua, ele não acaba aqui não, tá, gente? A gente vai ter outras séries, outros temas, outros episódios pela frente. Eu vou voltar a falar aqui de democracia e eleições, então os próximos episódios serão sobre esse assunto. Então se inscreve no canal aqui, se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e compartilha com quem acredita que a democracia só é tão boa quanto a qualidade do debate que a sustenta. Então até a próxima série, não até o próximo episódio, até a próxima série, a gente se encontra lá. Tchau!